quarta leitura da Parashá de Matot Masei. Esse trecho aqui é equivalente à sétima leitura de Matot, se for lido separadamente. Responde Moshe para os filhos de Gad e filhos de Reuven: se vocês vão cumprir, vão realmente fazer esse dito, se vocês forem se armar perante Hashem para a guerra, e vai passar a tropa ao Rio Jordão perante Hashem, até tirar, expulsar os inimigos de perante o povo de Israel, e será conquistado a terra perante Hashem, e depois vocês vão voltar, aí sim vocês estarão limpos, estarão livres de qualquer obrigação de Hashem e do povo de Israel, e aí sim essa terra desse lado do Rio Jordão vai ser herança para vocês perante Hashem. Mas se vocês não fizerem assim, então vocês vão estar pecando para Deus, saibam o pecado que vai encontrar vocês, não vai ser legal. Construam cidades para suas crianças e cercos para seus rebanhos e cumpram o que saiu da boca de vocês. Tzonachem para o rebanho de vocês. Essa palavra aqui ela tem a ver com a raiz de Tzoneh Valafim, que fala sobre rebanho, que lá não tem Aleph, entre o Nun e o Tzadik. Aqui ele bota o Aleph exatamente no local do rei de Tzoneh. Assim eu aprendi da explicação de Moshe Darshan de Zurash. E vocês vão cumprir o que vocês falaram para Deus. Ou seja, vocês falaram não só passar para a guerra, e sim até conquistar e dividir. Porque o Moshe só tinha pedido para conquistar. Mas eles receberam até dividir, então eles ficaram mais 7 anos, e assim eles fizeram na prática. E disse os filhos de Gad e os filhos de Reuven para Moshe: os teus servos vão fazer como o Senhor está ordenando. E disse no singular, os filhos de Gad no plural, porque todos como um homem só. Nossas crianças, nossas mulheres, nosso rebanho, todos os nossos animais vão ficar na cidade do Gilad, e os teus servos vão passar toda a tropa de exército perante Hashem, preparados para ir para a guerra, como o Senhor está falando. E Moshe ordenou Elazar, Cohen, Yeshua, Ben-Nun e os líderes das tribos do povo de Israel, ou seja, olha, ordenou sobre eles, lembra da condição que foi, nomeou Elazar e Yeshua para que lembrar dessa condição. Disse Moshe para eles, para Elazar, Cohen, para Yeshua, para os líderes: se os filhos de Gad e Reuven passarem com vocês o Rio Jordão, o exército perante Hashem, e a terra será conquistada, aí vocês vão dar a terra de Gilad como herança para eles. Mas se eles não vão passar, então eles vão herdar igual a todos dentro da terra de Canaã. E responderam os filhos de Gad e Reuven dizendo: o que Hashem ordenou para os seus servos é o que a gente vai fazer. Nós vamos passar armados perante Hashem para a terra de Canaã, e conosco vai estar a nossa herança desse lado do Rio Jordão, ou seja, vai estar na nossa posse, porque a gente vai respeitar assim a condição. E Moshe deu para Bnei Gad, para Bnei Reuven, para metade da tribo de Menashe ben Yosef, porque a metade de Menashe também quis entrar nessa condição, o reinado de Sihon e de Og, a terra com as suas demarcações, com as terras, cidades em volta, e com os filhos de Gad, Divon e Atarot e Aroer, e também Atrot-Shofan, Yazer e Og-Behá, Beit Nimrá, Beit Haran, todos isso eram cidades de Mivtzar, de fortaleza para proteger as crianças, e também cercos para os rebanhos. Esse final do Passuco está ligado com o início. Não está falando que eles construíram tal e tal e tal cidade e também fortalezas e rebanhos. Não, construíram essas cidades para ser como fortalezas e como cerco para os rebanhos. Os filhos de Reuven construíram Heshbon, Iralei, Kiriataim, Nevô, Ibal, Meon, trocando os nomes dessas cidades e Sivmá, e deram nomes novos para essas cidades que eles construíram, porque eram nomes de Avodazará, Nevô, Baal, Meon, e os Emoritas chamavam pela Avodazará deles. Então, eles mudaram o nome para outros nomes, para o sentido Musabot Shem, foram trocados. Construíram Sivmá também, que é o Svam, que foi citado antes. E foram os filhos de Mahir e filhos de Menashe para Gilad, e conquistaram Gilad, e expulsaram o Emori que estava lá. Vaiores, com a tradução do Uncus, Vetarir, expulsar e não herdar, que a palavra Arash pode ser de Erushá, de herança, de Horashá, de expulsar, no caso aqui é de expulsar. E Moshe deu Gilad para Mahir, filho de Menashe, e ele ficou lá, e Yair, filho de Menashe, foi e conquistou os vilarejos em volta, e chamou de Havot Yair, sítios de Yair. Havotem, Kafranehon, os Kfarim, os vilarejos em volta. Como ele não tinha filhos, ele deu em seu nome como lembrança da existência de Yair. E Novar foi e conquistou Kenat e as suas filhas, ou seja, seus vilarejos em volta, e chamou para essa cidade de Novar como lembrança do seu nome. Só que a palavra lá está sem mapik rei, sem aquela pontinha dentro da letra rei, que é muito comum na palavra lá. Diz Urashi, eu vi na explicação de Moshe Darshan, já que esse nome não ficou, por isso está feio, por isso está fraquinho, sem o mapik rei, como sentido de querer dizer lo, não ficou esse nome de Novar. Mas Urashi fala a minha questão, como é que ele vai explicar isso em outros dois psukim que também tem a palavra lá sem o ponto dentro, qual seria o sentido lá nesses outros dois casos?
Agora vamos começar a ler o equivalente à primeira leitura da Parashá de Masei. Essas são as viagens do povo de Israel que saíram do Egito por seus exércitos na mão de Moshe e Aharon. Por que a Torá escreve todas as viagens? Para mostrar a bondade de Deus. Por mais que ele decretou que eles vão ficar nômades no deserto, não pensa que eles estavam o tempo inteiro viajando 40 anos, não tinham descanso. Na verdade, a gente tem aqui 42 viagens. Dessas 42 viagens, 14 foram no primeiro ano, ainda antes do decreto. Desde que viajaram para Ramsés até chegaram para Itmá, que lá foi mandado os Meraglim, o Tashito, Ve'achar Nasuam Mechatzerot, Shlal Lechanashim, etc. Aqui fala viajaram de Hatzerot e pararam em Itmá. Então, o povo viajou de Hatzerot e depois fala sobre mandar os espiões, exatamente, de Hatzerot para Itmá, e Itmá que eles mandaram os espiões. Então, vem ensinar que eles querem Itmá, fica no deserto de Paran. Então, 14 viagens das 42 foram no primeiro ano. Se você tirar mais 8, que foi depois da morte de Aharon, de Horahar até Arvot Moav, que foi no ano 40. Então, nesses 38 anos, viajaram 20 viagens só. Isso eu encontrei na expressão de Moshe Darshan. Habitando Roma, dava uma outra explicação. Exemplo de um rei que o filho estava doente. E ele levou para um local distante para curá-lo. Quando estavam voltando, o pai começa a contar as viagens. Ele fala, aqui a gente dormiu, aqui a gente ficou resfriado, aqui você ficou com dor de cabeça. A mesma coisa, a Torá repete e conta as viagens do povo de Israel. Moshe escreveu as saídas, as viagens do povo de Israel de acordo com Hashem, e essas são as viagens pelas suas saídas. Viajaram de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do mês de Nissan, logo após o sacrifício de Pesach, o povo de Israel saiu com mão estendida, ou seja, com cabeça erguida aos olhos do Egito. E o Egito estava enterrando o que Hashem atingiu neles, todo primogênito, e também nos deuses deles Hashem fez julgamento. Mitzrayim e Mekabim estavam preocupados e ocupados com o luto deles. E o povo de Israel viajou de Ramsés e acamparam em Sucot, viajaram de Sucot e acamparam em Etam, que fica no canto do deserto, viajaram de Etam e voltaram próximo a Piahirot, onde tem a idolatria, na frente de Baal-Zephon, e acamparam perante Migdol, e viajaram de Piahirot, passaram dentro do mar para o deserto, e andaram 3 dias no deserto de Etam, e acamparam em Mará. Viajaram de Mará e vieram para Eilim, em Eilim tinha 12 olhos d'água e 70 tamareiras, e acamparam lá. 12 olhos d'água em relação às 12 tribos, 70 tamareiras em relação aos 70 anciãos do Sanedrim. Viajaram de Elim, acamparam no Yamsu, viajaram de Yamsu, acamparam no Barsin, viajaram do Barsin, acamparam em Dovká, de Dovká para a luz, de a luz para Refidim, lá não tinha água para beber, e viajaram de Refidim, acamparam no deserto de Sinai, e viajaram de deserto de Sinai, acamparam em Kivot Tavá, e de Kivot Tavá acamparam em Hatzerot, viajaram de Hatzerot, acamparam em Ritmá. Por que chama de Ritmá? Pelo Lashonará dos espiões, como a linguagem Maitem Lechal Metziflah Lashon Reemiah, uma linguagem que faz tramas em Gachaleira também com brasas quentes. Então, Ritmá é uma linguagem de uma língua afiada para falar mal, Lashonará. E viajaram de Ritmá e acamparam em Rimon Paretz, de Rimon Paretz acamparam em Livná, viajaram de Livná e acamparam em Rissá, de Rissá para Kirlata, de Kirlata para Hashaf, de Hashaf para Haradá, de Haradá para Makelot, de Makelot para Tacha, de Tachat para Tara, de Tarach para Mitká, de Mitká para Hashmoná, de Hashmoná e acamparam em Moserot, viajaram de Moserot e acamparam em Brinyakan, de Brinyakan para Hora Gidgad, de Hora Gidgad para Yotvata, de Yotvata para Avrona, de Avrona para Etzongavre, de Etzongavre para o deserto de Tzin, é Kadesh, e viajaram de Kadesh, acamparam no Horahá, na montanha sobre a montanha, no canto da terra de Edom, e lá Aharon subiu para a montanha em cima da outra montanha, de acordo com Hashem, ele faleceu lá, no ano 40º ano que o povo saiu do Egito, no 5º mês, no primeiro dia do mês, de Av. É um dos poucos tzadekim que a Torá conta exatamente o dia do falecimento dele. Alpi Hashem, pelo dito de Hashem, pela boca de Hashem, ou seja, que ele morreu com Neshika, com um beijo, a morte mais suave possível. E Aharon tinha 123 anos quando ele faleceu em Horahad. E o Crani, o rei de Arad, escutou, ele estava no sul, na terra de Canaã, quando o povo chegou. Daqui, o que ele escutou? Aqui vim te ensinar que ele escutou que Aharon faleceu. E já que Aharon faleceu, as nuvens saíram. E agora ele achou que tinha como guerrear, por isso que a Torá conta isso aqui. Viajaram de Horahad e acamparam de Samoná para Punon, de Punon para Ovot, de Ovot para Yei Avarim, Gvu Moav. A palavra Yei Avarim quer dizer de um monte destruído, Iasadeh, como colocaram no Shalaim para Yim. Viajaram de Yim, acamparam de Vongad, de Devongad para Almon de Valtaima, de Almon de Valtaima acamparam nos montes do Avarim perante Nevô, e viajaram dos montes do Avarim, acamparam no Arvot Moav, na margem do Yarden Erechó, na altura de Jericó, e acamparam sobre o Yarden Erechó desde Beit Shemot até a Vela Shittim, em Arvot Moav. Aqui a gente aprende o tamanho do povo de Israel, do acampamento todo era 12.000, que é mais ou menos 12 quilômetros, um pouco menos,
como Rabba Babahana falou que eu vi aquele local e tem um espaço de 12 mil. Avela Shittim é a planície de Shittim, que seu nome era Avelo.